Rapaz, tem coisa que a gente vive na boleia e prefere nem contar para não parecer maluquice. Mas essa aqui eu não esqueço nunca mais. Aconteceu lá para os lados de Ariquemes, em Rondônia, quando eu voltava de uma entrega de madeira. Era umas 10 da noite, o céu estava limpo quando deixei a cidade e a previsão dizia que o tempo ia se manter firme. Mas estrada, você sabe como é, parece que sente o humor da gente. E naquela noite, o clima virou como se o mundo tivesse virando junto. Eu seguia tranquilo pela rodovia, ouvindo um modão antigo no rádio e o ronco do motor me embalando. O trecho entre Ariquemes e Alto Paraíso é daqueles que quase não tem alma viva. Mata de um lado, barranco do outro e uma escuridão que parece engolir o farol do caminhão. E foi ali que o céu começou a mudar. De repente, nuvens pesadas aparecendo do nada, bem baixas, parecendo fumaça de incêndio. Raios cortavam o céu de ponta a ponta. Mas o estranho é que não se ouvia um trovão sequer. Nem um estalo, nem um pingo de chuva. Era uma tempestade muda. Eu já rodei o Brasil todo, mas aquilo me deixou cabreiro. Liguei o limpador de para-brisa por impulso, mas o vidro estava seco. O ar parecia parado, pesado, e cada relâmpago deixava a mata iluminada por um segundo, mostrando troncos retorcidos e sombras que pareciam se mover. Continuei firme, mas com o estômago embrulhado. Nessas horas, o caminhão parece que sente o medo do motorista. O motor roncava mais forte, como se me dissesse para não parar de jeito nenhum. Uns 20 quilômetros adiante, percebi uma luz se aproximando pelo retrovisor. Era um carro, com faróis altos demais, vindo rápido. Fiquei aliviado porque pensei, pelo menos tem alguém mais nesse inferno de breu. Mas do nada, os faróis sumiram. Sem curva, sem saída, sem nada. Pisquei os olhos, olhei de novo, sumiram, como se nunca tivessem existido. Dei risada de nervoso e segui viagem, achando que podia ter sido coisa da minha cabeça. Mas poucos minutos depois, lá estavam de novo. 2 faróis brilhando forte, vindo por trás. Fui encostando mais pro canto, achando que o cara queria ultrapassar, só que ele não ultrapassava. Ficava ali, mantendo distância. A luz era diferente, amarelada, como se viesse de um carro antigo. A cada relâmpago, parecia que a sombra dele mudava de forma. Foi aí que o frio começou a subir pela espinha. Apertei o volante e pensei em acelerar, mas o caminhão já estava no limite. Olhei de novo para o retrovisor e... nada. Sumiu outra vez. Senti um arrepio no pescoço e antes que eu pudesse respirar direito, um clarão forte estourou na frente. Joguei o pé no freio e o caminhão deu uma balanceada feia. Tinha um bicho enorme parado bem no meio da pista. Dei farol alto e vi que parecia ser um cachorro, mas era grande demais para ser cachorro. Os olhos brilhavam num amarelo estranho. Ele ficou me encarando por uns segundos e depois pulou na minha direção. Só que quando bateu o farol onde ele devia estar, não tinha nada. Sumiu, do mesmo jeito que os faróis. O coração batia tão forte que eu senti o peito tremer. Fiquei ali parado, respirando fundo, sem saber se dava ré ou seguir em frente. Então decidi que o melhor era meter o pé e sair dali. Acelerei com tudo. Os relâmpagos continuavam, o céu preto, e a estrada parecia cada vez mais longa. Era como se o fim nunca chegasse. O silêncio, o vento, o som do motor, tudo parecia parte de um mesmo pesadelo. Depois de um tempo, comecei a ver uma figura parada no acostamento, lá adiante. Parecia uma pessoa. Diminuí a velocidade, achando que podia ser algum pedestre perdido, mas aí um raio caiu bem do lado da figura, clareando tudo por um instante. E, meu amigo, o que eu vi ali não era humano. Era alto, magro, com os braços longos demais, e quando a luz sumiu, a figura sumiu junto. Dei grito, acelerei e jurei para mim mesmo que nunca mais pegava aquela estrada à noite. Só que o destino, cê sabe, tem mania de zombar da gente. Rapaz, até hoje eu lembro daquele clarão na estrada. Parecia que o raio tinha caído dentro da minha cabeça. E o pior era o silêncio. Nem trovão, nem barulho de vento, nada. Só o ronco do motor e o som do meu coração batendo acelerado. Continuei tocando o caminhão,
tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas a mente da gente não perdoa. Cada relâmpago que cortava o céu me fazia olhar para o retrovisor, esperando ver aqueles faróis de novo. Uns 10 minutos depois eles voltaram. Os mesmos faróis antigos, amarelados, vindo lá de longe. Só que agora não estavam atrás, estavam vindo pela pista contrária. Fui diminuindo a velocidade, pronto para dar passagem, mas quando o caminhão ficou frente a frente com o clarão, percebi que não tinha carro nenhum. Era só a luz flutuando no meio da estrada, como se fosse coisa viva. Aquele brilho cruzou por mim num segundo e desapareceu no escuro, deixando um rastro azulado no ar. O rádio chiou, a luz do painel piscou e o motor engasgou. Jurei alto dentro da boleia. Ave Maria, me segura firme que hoje a coisa tá errada. Desliguei o som porque nessas horas até a música parece zombar da gente. Segui devagar, prestando atenção em cada curva, cada árvore. A tempestade seguia lá em cima, muda, mas violenta. Os raios desciam uma mata e por um instante eu achei que vi algo se mexendo entre as árvores. Um vulto correndo, acompanhando o caminhão do lado de fora. Joguei o farol pro mato, mas não vi nada. Voltei os olhos para frente e de novo a estrada estava vazia. Foi aí que o CB chiou. O rádio de comunicação que estava desligado fazia tempo ligou sozinho. E uma voz rouca, arrastada, sussurrou: "Não olha para trás." Rapaz, se eu disser que não arrepiei até o último fio de cabelo, eu tô mentindo. Tentei responder, mas só ouvi ruído. A voz repetiu, mais forte: "Não olhe para trás." Joguei o microfone pro lado e segurei firme no volante. Meus olhos começaram a marejar, o medo batendo forte. A estrada parecia me testar. Só que curiosidade é bicho traiçoeiro, né? Contra tudo que eu sabia, eu olhei. E lá estavam outra vez, os faróis. Só que dessa vez não eram 2, eram 4, um do lado do outro. Todos na mesma distância, acompanhando a minha velocidade. Pensei em parar, mas o instinto gritava para seguir. A cada piscada de relâmpago eu via mais claro. Não eram carros, eram como olhos, enormes, brilhando no escuro, me perseguindo. Dei o pé no acelerador e o caminhão foi berrando estrada abaixo. O velocímetro passou dos limites e mesmo assim os olhos vinham junto, sem fazer som, sem ruído de motor. Foi então que percebi uma coisa pior. A estrada que eu conhecia de cor parecia diferente. O asfalto tinha mudado, as placas tinham sumido e a curva que deveria levar para a ponte não apareceu. No lugar tinha um trecho de terra batida, como se eu tivesse entrado numa estrada que não existia mais. Tentei dar meia volta, mas o caminhão patinou. Quando consegui estabilizar, os faróis já tinham sumido outra vez. Fiquei ali, parado, respirando ofegante, tentando entender. O GPS do celular não pegava sinal, o relógio do painel tinha travado. Era como se o tempo tivesse parado junto comigo. A única coisa viva era o barulho do motor e o som dos meus pensamentos, misturados com o medo. Peguei o terço que deixo pendurado no espelho e comecei a rezar baixinho. Seja o que for, que me deixe seguir em paz. Mal terminei a frase, ouvi um barulho vindo do lado de fora, um arrastar de passos, lento, raspando no asfalto. Luz de relâmpago iluminou por um segundo o vidro da janela e eu vi uma mão pálida, com dedos compridos, se apoiando na porta do caminhão. Dei partida e arranquei, sem nem olhar. A cabine tremeu, o barulho sumiu e a estrada voltou a ser asfáltica, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, tremendo, e vi lá longe uma placa enferrujada. Ariquemes, 25 quilômetros. Senti um alívio doido, mas mal sabia eu que a pior parte ainda estava por vir.
Mais à frente, vi um pequeno posto abandonado, daqueles antigos com uma bombinha velha e uma cobertura caída. Decidi parar para respirar e conferir o caminhão. Assim que desliguei o motor, o silêncio tomou conta de novo. Nem grilo, nem vento, nem nada. Peguei a lanterna e desci. No chão, perto da porta, tinha marcas, como se unhas tivessem arranhado metal. Passei o dedo e senti o sulco profundo. Aquilo não era imaginação. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, a luz da lanterna piscou. No vidro do posto, uma sombra apareceu. Alta, imóvel, me encarando. Pisquei de novo e sumiu. Corri pro caminhão, bati a porta e liguei o motor. Só que quando olhei pro retrovisor, vi um vulto sentado no banco do carona. O coração quase parou. Era uma mulher, pálida, de cabelo comprido, molhado, vestida como se tivesse saído de um tempo antigo. Ela olhou para mim e disse num sussurro que até hoje ecoa na minha cabeça: "Ele vem atrás quem volta por essa estrada." E então ela desapareceu como fumaça. O rádio voltou a chiar e a voz repetiu pela terceira vez: "Não olha para trás." Rapaz, se eu disser que o sangue não gelou, eu minto. Depois que aquela mulher sumiu da boleia, eu fiquei uns bons segundos sem saber se respirava ou se desmaiava ali mesmo. A estrada, o som do motor, o ranger da carroceria, tudo parecia distorcido, como se eu tivesse caído num sonho ruim. Mas sonho não arranha metal, nem deixa marca de unha em porta de caminhão, né? Toquei o caminhão de volta para a rodovia, jurando para mim mesmo que ia direto para casa e que nunca mais encostava naquela estrada à noite. Só que, por mais que eu rodasse, as placas não batiam. Passei pelo mesmo trecho 3 vezes, reconheci um barranco e até um toco de árvore que tinha notado antes. Era como se eu estivesse rodando em círculo. Foi aí que a chuva começou, mas não era chuva de verdade. Eram umas gotas grossas, lentas, que batiam no vidro e deixavam um rastro escuro, como se fosse lama misturada com fuligem. A tempestade sem trovão tinha dado lugar a uma garoa pesada e o ar ficou mais denso, cheirando a ferro queimado. O rádio voltou a chiar, só que dessa vez não era uma voz. Era um chiado contínuo, intercalado por algo que parecia respiração. De repente, entre os ruídos, ouvi um gemido. Parecia gente pedindo ajuda. Aumentei o volume, tentando entender, e juro por tudo que é mais sagrado: a voz que saiu do rádio era a mesma da mulher que tinha aparecido no banco do carona. "Sai da estrada, ele tá vindo." O som se perdeu num estalo forte e todas as luzes do painel se apagaram. O caminhão morreu. Nem sinal de vida. Fiquei só com um barulho da chuva batendo no teto e o vento empurrando a carroceria. Peguei o celular, mas não tinha sinal nem bateria. A tela piscou e apagou. Eu estava no escuro total, cercado por mata e silêncio. Foi quando ouvi os passos. Primeiro leves, como se alguém andasse descalço no barro. Depois mais fortes, vindo do lado do motorista. Me abaixei no banco e fechei os olhos para rezar para que fosse algum animal. Mas o som parou bem ao lado da porta e o espelho retrovisor externo começou a vibrar, devagarinho, como se algo tivesse tocando. Respirei fundo e olhei. O reflexo do relâmpago iluminou por um instante e lá estava ele. Um rosto branco, esticado, com olhos fundos e vazios, me encarando do outro lado do vidro. Ele não piscava, não tinha expressão, só aquele olhar morto que parecia furar a alma da gente. Tentei ligar o caminhão, mas o motor não respondia. Bati na chave, pisei na embreagem e nada. O vulto começou a dar a volta e cada passo soava mais perto. Quando chegou do lado do carona, senti um peso encostar no caminhão, como se alguém tivesse se apoiando ali. E então uma mão apareceu no vidro, suja, deformada, arranhando o vidro com força.
A cada arranhão a cabine tremia. Eu tremia junto. Foi então que, sem pensar, dei um murro no canel e o motor pegou. O caminhão berrou alto, as luzes voltaram e eu pisei fundo. As rodas patinaram, jogando barro para trás. O vulto sumiu no clarão dos faróis e o caminhão saiu disparado pela estrada. Mas a sensação de que eu não estava sozinho continuava. Olhava pelo retrovisor e via as luzes vindo atrás. 4 faróis de novo. Só que dessa vez eles pareciam voar, não rodar. Vinham por cima da pista, saltando entre os relâmpagos. Um zumbido grave começou a preencher o ar, como se o próprio motor do mundo tivesse vibrando. A estrada à frente se iluminou por completo e eu vi o que parecia uma figura em pé no meio da pista. Era alta, com o corpo coberto por algo que lembrava couro queimado. As mãos pendiam até o chão e o rosto... o rosto era só um buraco, um vazio escuro de onde saía aquele som grave. O caminhão balançou quando passei por ele. Achei que tinha atropelado alguma coisa, mas no espelho não havia nada, só o clarão dos relâmpagos. O zumbido parou e por um instante o silêncio voltou. Respirei fundo, suando frio, com as mãos trêmulas no volante. Foi aí que percebi outra coisa. O marcador de combustível, que antes estava na metade, agora marcava vazio. A agulha desceu em segundos, como se o caminhão tivesse sugado toda a força dele mesmo para continuar vivo. E o ponteiro do relógio girava sem parar, feito louco, dando voltas rápidas até parar de vez. O céu clareou por um instante e lá na frente eu vi um letreiro enferrujado. Posto São Bento, 2 quilômetros. Pisei o que pude e fui naquela direção. Quando cheguei, o lugar estava abandonado, mas uma luz fraca piscava dentro da lojinha. Desci, ofegante, e abri a porta. A poeira densava no ar e o cheiro era o mesmo que vinha da chuva. Ferro queimado. No balcão tinha um rádio velho, igualzinho do meu caminhão. E ele estava ligado. A mesma voz, a mesma entonação, sussurrava sem parar. Ele vem atrás de quem volta por essa estrada. Nesse momento, uma batida seca veio do lado de fora. 2, 3, 4 pancadas fortes, no capô do caminhão. Corri para a janela e lá estavam os faróis de novo, brilhando no escuro. Só que agora não havia estrada nenhuma atrás deles. Só o abismo. Pois é, meu amigo. Foi ali diante daquele abismo que eu percebi que a coisa não era desse mundo. O caminhão tremia, os faróis piscavam e o som daquela voz, a da mulher, a mesma de antes, se misturava ao barulho da tempestade muda. Ele vem atrás de quem volta por essa estrada, repetia sem parar, como se fosse um aviso. E eu ali, suando frio, sem saber se metia o pé ou largava tudo e saía correndo a pé no meio da mata. A luz dentro do posto piscava e por um segundo eu vi o vulto dela outra vez. A mulher de cabelo comprido, molhado, vestida de branco, parada bem na beira do balcão. Dessa vez, ela não parecia um fantasma bravo, parecia triste. Ela levantou a mão devagar, apontando para trás de mim. Engoli seco e olhei. Lá fora, os faróis vinham vindo de novo, flutuando no escuro até pararem bem na beira do abismo. A luz era forte, quase cega. Eu tapei os olhos e quando tirei a mão, não tinha mais nada. Nem estrada, nem faróis, nem som, só o breu. O motor do caminhão morreu sozinho. A chuva cessou. O ar ficou parado, pesado, igual antes da tempestade. E foi aí que eu ouvi o choro. Vinha do rádio, um choro baixo, sentido, como de alguém que perdeu tudo. Me aproximei devagar e ouvi a voz de novo, mais clara. A gente só quer ir para casa. Foi nesse instante que o arrepio virou um nó na garganta. Olhei para o chão e vi marcas de pneus antigas, fundas, indo direto para o abismo. Caminhei até a beira, com o coração saindo pela boca, e vi lá embaixo, ou melhor, achei que vi, os restos de um carro antigo,
quase engolido pelo mato e pela lama. Faróis quebrados, lataria enferrujada e algo que brilhava fraco no meio do ferro torto. Uma medalhinha de santo, igualzinha a que eu carrego no espelho do caminhão. Dei um passo para trás. Naquele momento entendi tudo. Aquela mulher, aquele carro fantasma eram ecos de um acidente antigo. Gente que morreu ali na mesma curva, tentando voltar para casa. A tal estrada que não existe mais devia ter sido engolida pela erosão ou desviada há anos, mas o espírito deles ainda seguia preso no mesmo trecho, repetindo o último trajeto, noite após noite. Senti uma paz estranha tomando conta. Rezei baixinho pedindo para aquelas almas acharem o caminho da luz. E juro para você, no mesmo instante, o vento soprou leve, o rádio desligou sozinho e o céu se abriu. A lua apareceu limpinha, iluminando tudo. O relógio do painel voltou a funcionar, marcando 2h15 da manhã. Parecia que o tempo tinha voltado a andar. Dei partida no caminhão e o motor pegou na hora, macio, redondo. Dirigi devagar até encontrar de novo a placa de Ariquemes. A estrada estava normal, como se nada tivesse acontecido. Sem chuva, sem vulto, sem ruído. Quando entrei na cidade, olhei pelo retrovisor só por costume e vi, lá longe, um clarão se apagando no horizonte. Cheguei em casa já com o sol nascendo. Desci, sentei na beira da cama e fiquei uns minutos sem falar nada, tentando entender se aquilo tudo tinha sido real. Mas bastou olhar a lateral do caminhão para eu saber que tinha sido de verdade. Os arranhões ainda estavam lá. E um detalhe me arrepiou de novo. No meio das marcas, pendurada no trinco da porta, estava a mesma medalhinha que eu tinha visto no fundo do abismo. Desde aquele dia, nunca mais viajei por aquela estrada à noite. E toda vez que passo por perto, desligo o rádio e faço o sinal da cruz. Muita gente por lá fala de luzes que aparecem e somem, de caminhoneiros que ouvem vozes no CB pedindo para não olhar para trás. Eu sei que parece conversa fiada, mas eu vivi. E tem coisa que a gente não precisa provar. Basta sentir. Sabe, meu parceiro, estrada é bicho misterioso. Cada quilômetro guarda uma história. E algumas delas nunca acabam de verdade. Às vezes o que a gente chama de assombração é só a saudade que ficou presa no caminho. Gente que partiu, mas continua tentando achar o rumo de casa. Então, se um dia você passar por Rondônia, entre Ariquemes e Alto Paraíso, e o tempo virar de repente, se os raios começarem a cair sem trovão e você enxergar 2 faróis te seguindo, sumindo e voltando, não olhe para trás, só siga em frente. E se chegar em casa e o céu clarear de repente, pode apostar, alguém lá atrás encontrou o caminho junto com você. Essa foi mais uma das histórias da estrada que eu, Zeca Estrada, vivi com meus próprios olhos e que trago aqui para você. Se curtiu o relato, deixa aquele joinha e comenta aí se já passou por algo parecido. Quero saber se sou o único maluco que já viu fantasma na estrada de Rondônia. E ó, se quer mais caos arrepiante como esse, clica no vídeo anterior aqui do canal. O telefone da curva da morte. É outro caso de arrepiar até o último fio de cabelo, contado por este que vos fala direto da boleia. Até a próxima viagem e que São Cristóvão guie teus caminhos, meu amigo.